Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa Masterclass, conforme combinado, depois de tantos encontros e experiências que tivemos, chega agora o momento de consolidarmos todo esse trabalho em uma forma mais compacta para que vocês possam perceber todo esse movimento e este envolvimento da nossa mentoria. Vamos agora aqui iniciar o processo, né, e compartilhar a tela aí junto com vocês. Tá? Bom, por motivos óbvios até que a gente está começando aí com o Michael Phelps, né? E tem muita gente que não sabe, né? Mas o Michael Phelps ele tinha um certo hábito, né? Deixa eu só fazer um reparo aqui, tá? Pronto. Agora sim a coisa vai ficar mais certa. Isso. Então, Michael Phelps, para dar um exemplo rápido para vocês, né? Ele tinha uma característica muito interessante. Ele jogava para a cabeça dele o que ele ia precisar fazer para atingir o objetivo dele o mais rapidamente possível, de tal forma que ele soubesse que, depois de tantas braçadas, ele alcançaria o objetivo dele. E detalhe, que é o primeiro detalhe a chamar a atenção, ele não olhava para os concorrentes, ele olhava para onde era o ponto que ele queria chegar no primeiro momento, e assim sucessivamente até o final. Então, isso é um detalhe que a gente precisa, primeiramente, ter atenção. Preocupe-se com você, não observe tanto os outros, você perde tempo. Então, diante dessa característica dele, eu quero passar para vocês agora uma situação que quase sempre a gente não se dá conta. Na maioria das vezes, a gente não percebe, mas se culpa muito por essas falhas do passado. Mas eu posso garantir a vocês que essas culpas ou culpa, na realidade, não são suas, não, viu? Existem muitas informações, mitos sobre esses assuntos que fazem parte, por muitas vezes, em nos deixar confusos, impedindo que a gente tenha sucesso nas áreas que escolhemos. Mas hoje nós vamos quebrar esses mitos, juntos. Se você já se preocupou com o fato de simplesmente não conseguir ter sucesso com o seu projeto, eu quero convidar a você para dar um tempinho nessas preocupações. Você pode fazer isso. Você só precisa de um método mais consistente e de um acompanhamento verdadeiro. Sabe quem é que não quer que você perceba isso? Quem está no poder. Os mal políticos, os espertinhos. Para eles está tudo bem. Né? Eles só têm próprias razões para te esconder isso. Mas não é verdade, não. Não é verdade, pode acreditar. Se alguma vez você pensou que os políticos, os governantes, não se beneficiam de seu sucesso, você está certo. É isso mesmo. Eu me comprometo 100% com seus resultados, pois eu já tive na sua pele. E estou ajudando pessoas que estão passando por isso. Isso é fato. E, nesse momento, tem uma pessoa em especial, muito amiga também, veio a se tornar uma grande amiga e me pediu ajuda para mentorá-la. Nós vamos falar sobre isso. É justo por essa razão que hoje a minha missão é ajudar as pessoas a conquistarem seus resultados. Isso não é à toa. Então, é para isso que eu estou aqui hoje, para ver onde é que nós estamos nos situando em cada um de nossos dilemas ou problemas, e eu quero muito te mostrar como fazer essa mudança acontecer nesta Masterclass.
O meu objetivo nessa Masterclass, a princípio, é atuar diretamente com duas pessoas. Os iniciantes no empreendedorismo, que vão conquistar seus primeiros objetivos, e os empreendedores experientes, que vão conquistar novos sucessos. Nos próximos 45 minutos nossos aqui agora, o meu objetivo vai ser mostrar que, descobrindo alguns aspectos que não foram muito bem colocados na tua educação e tratando-os com a forma adequada, com a chave correta, agora, nesse momento, nós vamos destravar e impedir que você os alcance. Eu vou mostrar esse meu método, Liberte-se para Voar, que vai tornar simples a tua jornada até o resultado conquistado. Nos últimos anos, por conta de me dedicar a esses estudos da mente humana, que tive por eles uma chance incrível de reconhecer com minhas palestras em corporações e entidades privadas, eu pude notar, eu pude perceber e ajudar várias pessoas nessa complexa arte de pensar. E não sou psicólogo, não sou psicanalista, não sou psiquiatra, mas estudioso, e me preocupo com o semelhante que está ao meu redor. Com maior clareza é o que me preocupa na nossa arte de pensar, para não tropeçar mais na gente mesmo, e assim a gente poder alcançar os objetivos com mais rapidez e menos atropelos. Tudo é uma questão de prática, de treino, metodologia e a repetição, que essa nos ajuda muito a atingir os objetivos. Porque me sinto andando em círculos, como um cachorro correndo atrás do rabo. Eu me senti assim, e muitos de vocês também devem se sentir dessa forma. Desde jovem, olha só a história, desde jovem, o meu pai tinha uma mania de dizer que eu não concluía as coisas que eu começava. Sem me dar conta que isso estava me trazendo atropelos, eu estudava como qualquer jovem, adolescente, né? E me sucedia bem nas provas, em tudo que eu fazia. Mas ele sempre tinha essa característica de ser meu jogador. Foi quando aí eu fiz a minha primeira besteira na vida, que foi o quê? Resolvi que eu não ia estudar naquele ano, ia repetir o ano. Olha que idiotice. Mas eu me vinguei. Repeti o segundo ano do curso eletrônico na Escola Técnica Federal, na época, que chamava. Atrasei minha vida profissional por um ano. Mas, assim que eu terminei o curso, eu recebi um convite, porque naquele tempo a nossa mão de obra era muito qualificada, vinha gente estudar nessa escola famosa de outros países até, né? E, em decorrência dela, depois, com o curso de engenharia operacional, né, que eram 3 anos, e depois acabou sendo não mais aceito pelo CREA, porque era considerado um curso de nível superior, técnico de nível superior, tinha que fazer mais 2 anos para fazer engenharia plena. Eu já estava começando a ficar todo vapor no meu trabalho, abandonei. Aí o que aconteceu? Quando chegou, em 85, eu atingi um patamar como executivo, trabalhando com especialização em engenharia de produto, marketing, né, a apresentação de produtos, sistemas, uma área muito técnica, muito concorrida. E veja que, nesses eventos de informática, eu comecei a botar as manguinhas de fora. Mas foi exatamente em 87, com o esfacelamento rápido da indústria de microeletrônica, que isso tudo ruiu. E aí eu fiquei assim, o que eu vou fazer agora? Um monte de entrevistas, foram anos de entrevistas sem sucesso. Já era, veja só, naquela época, considerado, com 30 e poucos anos, considerado velho para o mercado. Mas o meu salário, segundo o mercado, já era muito alto, né? Algumas dezenas de salários mínimos, então, para aquela época, já era considerado muito alto. E aí eu fiquei assim, agora o que eu faço? Sem emprego, sem uma perspectiva de curto e médio prazo, vida pessoal de perna para o ar. 2 ex-casamentos, filhos, pensão. Aí o resto vocês já imaginam o festival que não foi. Comecei, então, a tentar, no empreendedorismo, fabricando
oratórios budistas, perfumes artesanais, instrumento de percussão feito em madeira, conhecido mais como carrom. Mas, como eu tenho muito conhecimento na área de engenharia acústica, eu criei vários instrumentos e fiz um monte de coisas na tentativa. Mas tudo durava pouco. Então, eu parava e começava a ter problema de ordem psicossomática. Foi aí que a coisa começou a pegar, mas eu tenho uma coisa de bom, isso daí, que é o que eu quero passar para vocês. Nunca fique focado no problema. O problema você já tem. Você tem que trabalhar agora na solução. Isso é que faz a gente não ter mais problema. É assim que a gente deve, na realidade, agir para não ter maiores dificuldades. Bom, quando eu passei para o meu terceiro casamento, a minha companheira resolveu montar um centro cultural budista, que é bem próximo do centro cultural budista que a gente tem, quase que colado aqui no Rio de Janeiro. Eu comecei a desenvolver o projeto e comecei a desenvolver o trabalho com ela, mas não deu muito certo, não. E aí nós nos afastamos, eu me mudei e vim morar numa casa onde eu transformei o ambiente em casa e ambiente de trabalho. Uma área grande e tudo. Eu comecei a me desenvolver como luthier desses instrumentos de percussão, e isso daí permitiu com que eu entrasse muito dentro dessa área musical, conheci muitos artistas de renome, né? Fiz alguns eventos aqui na minha residência, culminando com uma homenagem que eu fiz ao meu querido e saudoso amigo Laudir de Oliveira, que Deus o tenha, que foi um grande percussionista internacional, que levou o nome do Brasil lá fora, e era um dos integrantes do grupo americano Chicago. Depois veio a se tornar também, entre outras coisas, meu parceiro de canjica com paçoca. Pasmem vocês. E nós fizemos, em 2014, um evento para homenagear ele, no aniversário dele, né, onde eu presenteei ele com vários instrumentos, ficou muito emocionado. Mas, depois desse evento, é que eu fui ver qual era a intenção dos artistas, né? Foi um baque. E aí eu pensei, quase entrando em depressão, que tinha um outro lado meu que estava muito parado, que era esse lado de chegada a livros, minha paixão pelos estudos da mente humana, psicologia, antropologia, sociologia. E aí eu construí, com as habilidades que eu tenho de trabalhar com madeira, uma biblioteca particular, e hoje essa biblioteca, que é um dos quartos, são mais de 2.500 títulos, com os mais variados temas: marketing, estratégia de marketing, empreendedorismo, espiritualidade, e um monte de física quântica, o escambau. Foi então que eu tomei a decisão de viver dos meus conhecimentos sobre a natureza humana e realizei um trabalho em forma de palestras mensais numa conceituada entidade. Esse trabalho durou 9 meses. O tema era O Cosmo é Sonoro, onde eu mostrava a influência dos sons na nossa vida. Esse trabalho foi tão bem sucedido que hoje, 12 anos depois, o pessoal ainda fala sobre esse trabalho. Então, de lá para cá, o que eu fiz? Pesquisar, estudar, escrever, palestrar sobre esses fins, além das mentorias, com o intuito de ajudar as pessoas. Aí eu coloco para vocês assim, alguns exemplos, para não parecer que a coisa é falaciosa, né? Eu tenho aí capa do Globo Zona Norte, um artigo que saiu sobre o nosso trabalho. Eu sempre que promovia eventos nesse espaço cultural, aproveitava para instruir um pouco mais as pessoas sobre diversos aspectos. Como vocês observam, montei tudo com estratégia, né, com logomarca, identidade visual. Era um ambiente gostoso, parecia aqueles cafés franceses, né? Livros para vender, rodadas de poesia, muita conversa sobre cultura, arte. E, dessa maneira, eu ia conversando com as pessoas e passando gradativamente informações para elas. Ao verificar o que fazia neste novo empreendimento, eu percebi que estava desenvolvendo um método para ajudar pessoas comuns como eu e a destravarem suas vidas, saindo de um círculo vicioso e sistemático
do qual não tinha a percepção de que isto levava invariavelmente os resultados a tornarem essas experiências um pouco diferentes, né? Pelo menos aparentemente para as pessoas. A partir das primeiras experiências, percebi que precisava, então, me aprofundar nos conhecimentos e testá-los em minha vida para comprovar sua eficácia e gradativamente compartilhar com as pessoas que começaram a se interessar para qualquer caso que tenhamos que enfrentar na vida, né? Alguns aspectos dos nossos comportamentos precisam ser observados. Cada um de nós, dentro, né, de sua, vamos chamar, dentro de sua particularidade, né, tem algumas características que, com esse método que eu desenvolvi, eu consigo adaptá-los caso a caso. E isso faz com que a gente consiga saídas mais eficazes, mais rápidas. E tendo a consciência de cada novo obstáculo que nós temos, na realidade é uma chance para que a gente se fortaleça como pessoa, né? Enfrentando, tudo fica mais estimulante e provocativo, tirando da nossa acomodação onde nada acontece. Ficar parado, procrastinando e coisas desse tipo é a pior coisa que tem. Então, a grande lição de tudo isso é só crescer, pois quem avança é que cresce, e sempre. Compartilhar isso com todas as pessoas nos faz sentir mais útil e confiante naquela frase. Se eu conseguir, todos, desde que queiram, conseguirão ser muito felizes também. Aí é só um momentozinho de recordação, quando eu fiz o meu primeiro ensaio fotográfico no Real Gabinete Português de Leitura, e quando eu visitei um local chamado Bichinho, que é colado a Tiradentes, em Minas, eu fiquei encantado. Pena que eu não pude trazer esse belo trabalho em madeira, porque eu sou muito apaixonado pelos grandes felinos e resolvi colocar isso assim como um mimo. Mas eu tenho 3 segredos assim que eu quero revelar nessa masterclass. A maioria de nós é educada a não acreditar em nada que venha, por exemplo, de pessoas a quem não conhecemos, mas todos desejamos ser acreditados. Olha só que incoerente. Já se deram conta de quantas crenças limitantes foram implantadas dentro de nós desde cedo e que nunca nos questionamos? Já parou a pensar nisso? Quando foi que os vencedores esperaram por tempos melhores, políticas melhores, para conseguir começar o seu empreendimento, né, agir? Só corre risco de acertar quem está vivo. Na realidade é essa. Olha só essas 3 crenças e 3 desmistificações. Eu sempre duvidei de cursos online, porque tudo sempre, se você repara, vem tudo empacotadinho, sem contato vivo, até descobrir que uma mentoria com acompanhamento era o diferencial, e isso mudou minha vida. Percebi que, mesmo tímido à época, palestrava muito bem em grandes eventos e encarei o desafio sozinho. Não encarar era uma decisão somente minha. Mandava uma bola quadradinha e eu arredondava. Simples assim. Tenho notado que as pessoas pagam alto valor por soluções específicas e que, em sua grande maioria, não me conheciam e não moram em minha cidade. Com os recursos da internet, através do marketing digital, muita coisa mudou, está mudando, e para melhor, para facilitar e abranger nossas realizações. Então, vamos aos passos para derrubar a primeira crença. Percebi que as pessoas buscam pessoas e não pacotes com promessas mágicas e já manjadas. Conversando com elas, disseram-me que desejavam orientações de quem já havia passado por tal dificuldade e acabaram se tornando indicadores do meu método, que funciona. Em minha primeira experiência, foi percebendo, ao mostrar-nos somente gráficos, gravações, que nós não tínhamos interações. E aí o desinteresse vinha logo, logo, logo. Era impressionante. Uma das maiores perturbações para sairmos de nosso estado da inércia é nos sentirmos isolados dos outros. Notei isso. Precisamos, sim, de outro semelhante, que entenda a nossa dificuldade, porque passou e a superou, e ainda está disposto a ajudar. De certa forma, as nossas dificuldades elas vêm de nós mesmos. Precisamos, sim, ser de um ser humano que compreenda essas dores e nos auxilie
para encontrar dentro de nós mesmos as soluções. Porque dentro de nós tem as causas, que nós acabamos transformando em problemas, e também está a solução. Então, o que fazer? Como não senti integração vendo figuras e gráficos e vídeos pré-gravados, comecei a buscar algum tipo de trabalho onde sentisse o mentor mais próximo, ao vivo, como se estivesse participando da solução do meu problema. Precisava, sim, de uma relação pessoa a pessoa, em tempo real, para que eu pudesse, de alguma forma, me expressar e fazer o rapport, né? Aquela compreensão, aquela troca. Foi aí, então, com determinação espírito de procura, que encontrei o método que mudou a minha vida. E, nessa direção, desenvolvi semelhantemente um método próprio, onde fiz apenas alguns ajustes, coisas muito pessoais, mas que, em essência, não muda o método. Ele tem 4 pilares, tá? Que nós vamos conversar depois sobre isso. E aí, nesse momento, eu estou aplicando e aprendendo e, por mim, adaptado, né, a uma pessoa de gabarito, uma querida amiga, que ela é coach e orientadora de numerologia, que está seguindo os passos necessários para que suas crenças internas e paradigmas sejam retrabalhadas e que já apresenta sinais de mudança positiva. Olha só que curioso. O que me deixa bastante confiante no método é que ela reclamou dos mesmos sintomas de outras pessoas no mesmo processo de busca e me confessou: eu não esperava ter um resultado muito significativo com você em apenas 3 dias. Realmente, quando vamos com simplicidade e objetividade ao ponto central, as coisas simplesmente acontecem. Você, muito provavelmente, deve estar pensando: mas eu sou tímido, não sei vender, não sei usar ferramenta digital, não tenho formação acadêmica. Na verdade, minha formação acadêmica em eletrônica não contribui, nem contribuíram em nada significativo para o que eu estou fazendo agora, sabia? Mas buscar o entendimento das dificuldades das pessoas e realizar suas coisas na vida, como a mim mesmo, testar, praticar o humanismo, buscar ser solidário, me fizeram chegar até aqui e assim eu parei de dar desculpa e procrastinar. Eu tenho até um amigo meu, que está nesse mercado tem uns 2 anos. Pasme você, não tem formação acadêmica nenhuma, mas ele se especializou em orientação de relacionamento. Ele fatura uma média de R$15.000 por mês. Tá bom? E olha que tem, né, todo esse negócio de crises, e mais isso, e mais aquilo outro, que a gente tanto fala, né, que tá difícil, que está complicado e não sei o quê. Mas olha só, em minha vida profissional, pelas minhas características de comunicação e por ser considerado um estudioso profissional de facilidade com a escrita em tudo que fazia, fui convidado a dar palestras em eventos técnicos na área de informática, como feiras e semelhantes. Eu sempre tive um problema com timidez, mas era disfarçado. Só não consegui o tal disfarce com relação às mulheres. Vim a descobrir mais tarde que era o medo do tal do não. Olha só. Característica que fui vencendo com o tempo e com os hormônios. Pudera, né? Que eram mais fortes do que eu. Como não queria perder emprego, fui gostando da atividade, que era muito comum nos eventos de feira, e quando chegava o final da noite de cada dia dos eventos, que a exposição naquele dia acabava, o estande da empresa ficava cheio de diretores, gerentes, donos de empresa, e com um pouquinho de uísque na cuca, né? A turma se soltava. E eles me pediam, porque eu sempre fui muito bem-humorado, muito brincalhão, e tinha muita facilidade de verbalizar as coisas. E aí eles me pediam para abrir o meu baú de piada. Aí, abriu. É muito importante que percebamos que qualquer situação desafiadora é uma importante oportunidade de um aprendizado que vai nos acrescentar muito. O que devemos fazer a cada novo desafio, em primeiro lugar, é dar uma boa respirada profunda, né, umas 3 vezes e tal. Isso deixa a gente mais sereno. Depois, com o que nos foi pedido, começamos a nos imaginar na situação do jeito como a gente está. Sei que não é fácil. Mas o que pode acontecer se eu não encarar? No mínimo, vou ficar sem saber o que aconteceria, gerando mais dúvidas e uma certa dose de perda de oportunidade. Eu sempre penso assim, e quero compartilhar isso com você. Posso estar perdendo a oportunidade, uma oportunidade como nunca em minha vida. E, para saber, eu preciso, então, enfrentá-lo. E, é claro, desenvolvendo estratégias.
Olha só o que aconteceu comigo há uns anos atrás. Eu fui convidado pela presidente, a então presidente na época do Rotary Club Ipanema, aqui no Rio de Janeiro, assim, de sopetão, para dar uma palestra num evento deles, porque a pessoa que tinha sido escalada teve um contratempo e não conseguiria estar lá para essa palestra. E olha só o tema, globalização. Já estava, né, aquele negócio todo de as coisas tendo que acontecer no mundo todo, de igual, do mesmo jeito, e papapá, pipipi. Deu uma gelada em mim, vocês não têm uma ideia. Eu fiquei, caramba, e agora? Mas foi engraçado que, de tanto eu pensar nisso, e foram alguns minutos, de repente me veio um insight em que eu falei assim, tá aí, vou falar sobre a globalização e o meio acadêmico. Os convidados ficaram tão surpresos com o que eu apresentei, e tinha empresários, altos diretores de empresa também lá. Sabe o que aconteceu? Fui convidado para dar essa palestra em Furnas. Olha só se a gente fica recuado, fica com medo. Mas olha só, tem umas coisas que eu tenho certeza que estão passando pela tua cabeça. Realizar trabalhos que envolvem o contato direto com o público é algo aterrorizante. Mas você não percebeu ainda que tem muita gente precisando de algo que você deve ter dentro de você, você só precisa descobrir. Ah, mas eu não sou competente o suficiente para auxiliar as pessoas. Mas você não se deu conta do que elas precisam, muito provavelmente, é do ser humano que as escute, que as auxiliem com a sua experiência e venham fazer com que elas possam andar um pouco mais. Você pode novamente falar, mas também deve estar, né, pensando em gerar muito conteúdo na rede para poder fazer isso, para poder conseguir o sucesso, ter contato com o mentor. Mas não é dessa forma que acontece, não, gente. Eu mesmo não produzo quase nada de conteúdo para redes sociais. Os meus clientes aprendem uma técnica muito mais eficaz e que gera resultados sem ter que ficar se expondo tanto. Olha aí. Outra que também acontece muito, né? Você olha para as pessoas e fica, né, achando que, pô, esse cara não vai me conseguir mudar nada com o método dele. Não imagine que eles estão sempre pensando o pior, né? Porque você ainda não os conhece. Nunca se subestime. Você é capaz de tanta coisa, mas tanta coisa, que a única coisa que impede é porque você não busca isso dentro de você, você não se dá conta disso. Basta ser ousado e ir em frente. A primeira vez você pode, mas vá em frente, insista. Você ainda não se deu conta do quanto as pessoas estão dispostas a pagar quando lhes ofertamos soluções específicas para cada caso. Olha a diferença, o mentor que acompanha, que está junto, e não fica botando gráfico, figurinha, coisa pré-gravada. Não, ele participa, ele está junto ali com você. Essa é a diferença. A primeira coisa que precisamos fazer sempre é aprender a ouvir. Esteja sempre com os ouvidos, né, ligados ao que o seu cliente diz, como ele se expressa, como ele se comporta, e aprenda as expressões corporais. Vou te ensinar isso. Eu aprendi isso com a minha terapeuta. Ela sempre, nas nossas sessões, ficava prestando atenção no que eu falava, como eu me movimentava, os meus gestos e tudo mais. Eu tinha, em determinados momentos, a sensação que ela tinha lido a minha mente quando o assunto se desenrolava. Mas não era adivinhação, não. É prática, é estar focado e atento. Isso sim é o que acontecia. Você também deve estar pensando que esse cenário econômico, advento da pandemia, complicou tudo, né? As coisas não vão dar certo, não adianta correr atrás, está tudo parado, mas isso não é verdadeiro para todos os mercados, não. O mercado de mentoria online tem sido observado por nós que ele se comporta de uma maneira contrária. E as pessoas estão expostas, sim, a investir nesse tipo de acompanhamento, principalmente aquelas que moram sozinhas, aquelas que estão vivendo dificuldade de trabalhar, produzir, criar, devido a esse confinamento. Os números são animadores. Você acredita que esse método funciona para você? Se você seguir o que eu te apresentei lá atrás, vocês vão ver isso depois,
no vídeo, que ele vai estar gravado e eu vou disponibilizar para você, você vai perceber aquele show de segredos lá no item 1, depois aquilo que você provavelmente estava pensando, eu sou tímido, fazendo só as alegações que são comuns. Mas se a gente perceber o que eu apresentei no segredo 1 e fizer o que eu apresentei no 2, e depois fizer o que te expliquei aqui, você vai alcançar o seu objetivo. Não imagine que eles estão sempre pensando pior, porque você ainda não os conhece. Não se subestime nunca. O travamento está dentro da gente, é só isso. Você é capaz de se surpreender. Pode acreditar, porque eu mesmo estou fazendo coisas que eu nunca imaginei que ia fazer. Vamos ousar, vamos seguir em frente. Não é porque eu não conheço alguma coisa que aquela coisa vai ser negativa. Quantos de vocês estão animados com a possibilidade de finalmente alcançar os seus objetivos? Eu gostaria de ter mais tempo, né, com cada um de vocês, para a gente poder aprofundar ainda mais essa estratégia. Mas o tempo é limitado, né, infelizmente. E se eu disser que para percorrer essa jornada, você precisa percorrê-la sozinho, que você pode contar com o meu acompanhamento pessoal. Não precisa estar sozinho, mas não. Estou aqui, tá? Você acredita que com o meu acompanhamento nesse passo a passo você irá finalmente conseguir seu objetivo e de forma mais rápida, sem cometer tantos escorregões? O que você vai levar ao entrar no meu grupo de mentoria MR? 6 módulos ao vivo no Zoom, 4 semanas de acompanhamento pessoal, gravações disponibilizadas com exclusividade por 1 mês, bônus 1, 2 e 3, que só na época a surpresa será revelada, participação nos grupos das turmas Telegram e Facebook, que é dinâmico. O que acontece, a gente notifica. Você vai conseguir estabelecer um novo modo de pensar e agir mais voltado para os seus objetivos. Vai desenvolver o hábito salutar e necessário de ler, gente. Quando a gente quer ficar com o corpo bonito, não vai para a academia. Quando a gente quer melhorar o ato de pensar para ter mais resultados, viver melhor, ele tem que ler. É o exercício da mente, é a leitura. Você não se acomodará mais na sua zona de conforto e abandonará a grande causa dela, que é a procrastinação, que é, na maioria das vezes, que te atrapalha a conquistar os objetivos. Nós vamos conversar sobre autossabotagem, que é isso que a gente está vendo aí. Ó. Vai se livrar de pensamentos negativos, né, que te predispõem a doenças psicossomáticas, pessoas tóxicas, e esses mecanismos internos que nós temos de autossabotagem, que todo mundo tem. Só que uns se entregam e outros resolvem se rebelar, como eu me rebelei. Como o grupo de mentoria MR, com o grupo, né, de mentoria MR, você vai poder implementar o método MR, que resolve o problema de procrastinação e medo para você. Isso vai te poupar tempo e dinheiro. Pode estar certo. Você vai poupar muito tempo e, consequentemente, dinheiro, estando acompanhado de quem viveu tais experiências e que mostrará o método de acelerar os resultados. Como se perde dinheiro quando não contamos com um acompanhamento e método? O que vamos cobrir com a mentoria MR? No módulo 1, vamos começar, eu gosto sempre de começar pelo começo. É bom, viu? Vamos começar pelo módulo 1, o pensamento. Depois, em seguida, no módulo 2, nós vamos falar das primeiras experiências familiares e extrafamiliares. No módulo 3, vamos entender as solicitações do mundo interno, do mundo externo, que a gente está sempre o tempo todo querendo atender a solicitação externa. Vamos tomar as rédeas do nosso próprio pensamento. Vou contar a minha historinha familiar, acadêmica, profissional. Né? Vou botar o meu na reta, como a gente diz. E o módulo 6, que é voando para a liberdade mental, geográfica e financeira. Para quem este método funciona? Para quem esse método funciona, olha só, pessoas que se sentem com muita dificuldade de raciocinar de uma forma mais organizada, que nós estamos sendo muito atropelados, tem muitas pessoas que não estão resistindo, pessoas que querem ou necessitam empreender, mas não sabem ainda em que têm dificuldade de se organizar para isso, pessoas que não se deram conta de que praticamente todos temos problemas com origem na infância. Quem se cansou de tentar muito
e se esbarra sempre no mesmo ponto. Quem deseja um acompanhamento próximo e sério, pessoas que se aposentaram, sentem-se ainda muito produtivas e querem descobrir o seu maior talento, pessoas que ainda têm um alto desejo de descobrir possibilidades profissionais e ocupacionais. Esse método ele funciona mesmo que você não tenha grandes conhecimentos informáticos, mesmo que você não tenha feito nenhum tipo de empreendimento, que você não tenha definido na sua mente a maioria das coisas que você poderá vir a fazer. Não saiba vender, sofre de timidez, olha eu aí. Tenha dificuldades em gostar de ler, volta a repetir isso. Ler é fundamental. E, de preferência, coisa que não tenha muita figurinha. É livro mesmo, com conteúdo. Tudo isso seja uma grande novidade, que as incertezas apareçam, é natural. Esteja vivendo um quadro mundial complicado, pois em toda a crise é que surgem as grandes oportunidades, é só você não recuar. Todo mundo diga para você que não vai dar certo. Na realidade, a maioria das pessoas que não querem sair da zona de conforto, são preguiçosas, ficam querendo colocar isso na sua cabeça, porque, na realidade, elas estão vendo em você uma possibilidade de dar certo e elas é que vão ficar para trás. Não é mole, não. O que você precisa fazer para participar? Simples. Você vai preencher um formulário de aplicação que eu vou colocar no bate-papo, vou analisar cada uma das aplicações e, se você tiver o perfil adequado, vou te chamar pelo WhatsApp. Portanto, certifique-se de que colocaram o número correto do seu celular, isso é muito importante. A partir daí, preenchida os requisitos, a gente vai fazer uma sessão 1 a 1, por videoconferência, pode ser pelo Zoom, pelo Skype, a gente entra em acordo aí. Essa sessão é gratuita e nela você vai ter muita clareza sobre o que precisa fazer para alcançar o seu objetivo. Essa sessão, por si só, já valeria o investimento da mentoria, mas ela é gratuita, tá? Se chegarmos juntos à conclusão de que a mentoria é a decisão certa para você, neste momento, eu vou te falar sobre preço, forma de pagamento e tudo que é preciso a ser feito para que você se torne a minha mais nova mentoria a alcançar seus objetivos. São poucas vagas, tá? Eu já tenho algumas pessoas mandando mensagens, já mostrando interesse ao longo dessa semana que a gente teve. Portanto, capriche no preenchimento da aplicação e seja rápido. Farei contato o mais possível, breve com você, tá? Para a gente marcar nossa sessão. Esse é um exemplozinho, né, de formulário para que você possa fazer o contato comigo. E é isso mesmo. Você só perde a chance se não tomar a decisão agora. É contigo. Se você chegou até aqui, é porque está realmente levando essa oportunidade a sério e quer realizar seus objetivos. Então, você literalmente não tem nada a perder, pois essa sessão de diagnóstico é gratuita e, ao seu final, você terá clareza se contar com o meu acompanhamento e fizer parte da mentoria MR, que será a sua melhor opção. Mas você precisa agir rápido para não correr o risco de ficar fora, né? Esses interesses se dão muito rápido. E eu realmente trabalho com turmas bem reduzidas, que é para eu poder dar conta de vocês bem de perto. Preencha logo o formulário com todo cuidado e atenção, pois eu vou fazer a sessão somente com quem tiver esse perfil adequado. Agora, você tem duas opções, né? Ou faz de conta que nada disso é real e que você tem a chance de alcançar esse objetivo sem ter que fazer coisas que odeia, ou tem medo de arriscar e ainda contar com a minha ajuda e acompanhamento por toda a tua jornada. Ou você preenche a aplicação com todo cuidado e carinho, né? Aguarda o meu contato para termos essa sessão 1 a 1, em que você vai ter clareza sobre a melhor opção e vai poder decidir se quer entrar para a mentoria MR, falando pessoalmente comigo. Farei esse contato com vocês o mais rápido possível para agendarmos a sessão. Dúvidas? Estamos abertos às dúvidas para poder responder agora junto aí com vocês. Tá ok? Bom, agora eu quero, num particular e muito rápido contato com vocês, né, chamar a atenção para que todos percebam, nesse momento que a gente está passando agora,
todas essas dificuldades que nós estamos passando é uma consequência natural de uma série de fatores internos e externos a nós. Mas, em qualquer fase da nossa vida, o que nós precisamos fazer é nunca recuarmos diante dos desafios. Esses desafios que nós temos, na realidade, eles só nos servem para que nós aproveitemos essas oportunidades para crescer. E eu estou aqui agora exatamente com este intuito, porque eu passei por várias situações e não cheguei aqui à toa. E eu quero compartilhar isso com vocês. Aguardo aqui, junto com a minha equipe, a manifestação de vocês para a gente seguir em frente e nessa jornada sermos vitoriosos. O meu melhor namastê para vocês e até em breve.